Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos falando sobre formas de lazer, festividades, leitura de livros, associações, locais onde as pessoas vão para se distrair, para esquecer das suas obrigações de trabalho, com família, vão para se divertir, certo? Pensando também nas formas de lazer, vamos falar dos esportes. Quando pensamos em esporte, qual que é o seu esporte preferido? E quando a gente pensa no Brasil, no nosso país, qual é o esporte que sempre vem à mente? O futebol. Por que será que o futebol se tornou tão popular no nosso país? Vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. As modalidades esportivas são ótimas formas de lazer. O esporte pode ser praticado de forma individual ou coletiva. Nós temos alguns esportes que podemos fazer sozinhos, como a natação, o atletismo, arco e flecha, lançamento de dardo, tiro ao alvo. Você não necessariamente precisa ter uma equipe, mas existem outros como o futebol, o vôlei, o basquete. Você tem que trabalhar de forma coletiva. Entre os esportes mais praticados no Brasil está o futebol. Esse esporte foi criado na Inglaterra. Então veja, o futebol não é um esporte brasileiro, ele foi criado na Inglaterra e trazido para o Brasil por Charles Miller nos anos de 1890. Inicialmente, era jogado apenas por quem tinha dinheiro, mas rapidamente se tornou muito popular. Então veja que o futebol inicialmente eram de pessoas consideradas ricas, que tinham poderes aquisitivos, tá? Um exemplo é o Esporte Clube Vitória, time de futebol criado na Bahia em 1899. Ele era formado por um grupo de amigos que residia no bairro Vitória, área nobre de Salvador, local que recebeu influência inglesa. Por que recebeu influência inglesa? Porque quem trouxe o futebol foram os ingleses. Olha aqui a imagem ao lado, vou mostrar com o mouse, a equipe do Esporte Clube Vitória em 1908. Olha o uniforme deles, como que era. Será que tem muita diferença com relação a hoje em dia? Ou é um estilo bem parecido ainda? Na seção de olho no local, vamos responder uma perguntinha aqui. Você gosta de futebol? Se você gosta, você pratica futebol ou você gosta de assistir o futebol? Que time você torce? O seu time ele tá com uma pontuação boa, uma pontuação mais ou menos? Como que é? E o número 2, olha lá. Observe a imagem. Você conseguiria jogar futebol utilizando os equipamentos que os primeiros jogadores usavam nos anos de 1900? Explique sua resposta. Olha aqui a imagem ao lado, pessoal. Olha a bola, como que era. Será que era uma bola leve ou uma bola pesada? A chuteira, como que era? Será que era confortável, era dura, era macia? Se você tivesse que jogar um futebol usando esse mesmo tipo de bola, usando esse mesmo tipo de chuteira, você conseguiria? Ou você conseguiria com dificuldade? Ou não vê problema em utilizar esse material de 1900? E por fim, o número 3. Desenhe ou escreva como são os equipamentos utilizados para jogar futebol hoje. Tem muita diferença com relação a de 1900? Você pode fazer uma pesquisa na internet. Quanto que pesa uma bola de futebol? Quanto pesava, uma bola de futebol no ano de 1900? E quanto que pesa uma bola hoje em dia? Para você ter como média, use a bola oficial, que se chama, Para você ter um parâmetro, porque quando ela não é oficial, pode ter várias diferenças de peso, certo? E as chuteiras? Qual que é o material utilizado nessa chuteira de 1900? Qual o material utilizado na chuteira de hoje em dia? E o peso da chuteira?
Será que era muito maior ou era menor? Pesquisa aí, para você poder fazer essa comparação, certo? Então aqui vamos na nossa sessão para saber mais, uma curiosidade sobre o futebol. Quando o futebol começou a ser praticado no Brasil, as mulheres ricas, porque as mulheres ricas, porque quem praticavam eram os homens ricos, iam assistir às partidas. Durante o jogo, elas ficavam tão nervosas que torciam suas luvas ou as barras de seus vestidos. Assim, surgiu a expressão torcida de futebol, que é o ato de acompanhar e torcer por um time. Viu que legal essa curiosidade? As mulheres iam lá e durante o jogo elas ficavam tão angustiadas lá, querendo que o time ganhasse, que elas torciam as luvas assim de nervosas e a barra da saia também, elas ficavam lá torcendo assim para poder passar angústia, e aí surgiu o termo torcida de futebol. Viu que legal? E as mulheres? Será que as mulheres sempre jogaram futebol? Sempre gostaram? Sempre puderam jogar futebol? Ou é algo mais recente? O que você sabe sobre as mulheres e o futebol? O que é mais famoso? O futebol masculino ou o futebol feminino? Quando tem grandes campeonatos, o que aparece nas televisões normalmente? O futebol feminino ou o futebol masculino? Vamos ver aqui. Mulheres no futebol. Com o tempo, o futebol se popularizou no Brasil. As mulheres também começaram a praticar esse esporte. Porém, naquela época, havia muito preconceito e a sociedade achava errado e perigoso uma mulher jogar futebol. Mesmo assim, muitas praticavam o esporte às escondidas. A legalização do futebol feminino só ocorreu em 1938. A partir de então, vários times e campeonatos começaram a ser organizados. Então veja que a mulher poder jogar futebol, ou seja, o futebol feminino, só foi autorizado, porque antes ele era proibido, não era permitido. Ele só foi permitido a partir de 37 anos atrás. É muito novo, é muito recente isso, né? Se pensar em toda a história do nosso país, é uma história muito recente. Vocês já ouviram falar nesta mulher da imagem aqui? Quem que é ela? Ela é uma grande jogadora de futebol, reconhecida mundialmente. É a Marta. A Marta, em dezembro de 2018, foi a primeira mulher a entrar no Hall da Fama do Estádio do Maracanã. E aí eles fazem este símbolo, que ela deixou os pés, ela carimba os pés, né? Marcados entre os maiores nomes do futebol brasileiro. Interessante. Marta Vieira da Silva nasceu em 1986, no estado de Alagoas. Então veja, ela nasceu 3 anos depois que o futebol feminino foi legalizado, foi permitido. É jogadora de futebol feminino, é a jogadora de futebol feminino mais famosa do mundo. Marta começou sua carreira profissional no Vasco da Gama, em 2000. Aos 14 anos, ganhou inúmeros títulos e medalhas para o Brasil e foi escolhida por 6 vezes como melhor jogadora de futebol do mundo. Viram só que interessante? Então, apesar de toda a proibição, o Brasil ainda foi reconhecido tendo a melhor jogadora de futebol do mundo. Legal, né? Continuando um pouquinho sobre o futebol, vamos ver aqui mais umas informações que eu trouxe para vocês. Então, entre os anos de 1930 e 1940, tinha o presidente chamado Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, ele investiu no futebol para tornar este esporte conhecido nacionalmente e praticado em todo o nosso país. Nesse período, construíram grandes estádios como o Pacaembu, em São Paulo, o Maracanã, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, em 1950, o Brasil foi sede da Copa do Mundo.
Depois o Brasil, em 2014, foi novamente sede da Copa do Mundo. Então veja que o presidente da época de 1930 a 1940, Getúlio Vargas, ele colaborou incentivando para tornar o futebol um esporte praticado em todo o nosso país, certo? Sobre o futebol feminino, olha o que eu trouxe para vocês também. Havia o preconceito contra as mulheres jogarem futebol, não é? Nós vimos isso até então. Só que entre 1941 e 1979 foram criadas leis que proibiram o futebol feminino. Ou seja, tinha uma lei, algo que proibia, que não era permitido o futebol, pois consideravam as mulheres frágeis para esse esporte. Assim, durante quase 40 anos, elas foram impedidas de jogar futebol. Então, por mais que quisesse ou que soubesse, era proibido por lei. Mas isso não significa que não jogavam às escondidas, aconteciam também. Somente em 1988 foi reunida a primeira seleção brasileira a representar o Brasil. O primeiro mundial oficial de futebol feminino foi disputado em 1991, também é muito recente. Certo? Então, sobre a história do lazer que nós estamos estudando, vimos um pouco da história do futebol masculino e feminino. E aí fica para você responder algumas questões na atividade Mão na Massa. Certo, turma? Obrigada pela sua atenção, nos vemos em breve. Tchau, tchau!